Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Natália Ferreira e eu estou falando aqui do canal Sagrado Cuidar. Gente, hoje eu resolvi ler alguns comentários, né? Que eu fiquei muito. Eu tenho comentário nos meus vídeos. Meu segundo vídeo do canal, gente, teve alguns comentários. Eu fiquei muito feliz, tá? Primeiro comentário que eu vou ler aqui pra vocês, gente, é de uma moça chamada Lorena. Ela falou assim: tem que ter muita coragem para aparecer na internet. Com tanto ódio nas pessoas, você é uma guerreira e está de parabéns. Isso, a gente tem que ter muita coragem mesmo, né? Para aparecer, porque assim, ó, tanto vai ter pessoas para elogiar a gente, como vai ter pessoas realmente para atacar. Mas é assim, né? Como dizem, a gente não pode agradar todo mundo. Então vai ter gente que vai amar a gente pelo que a gente é, pela pessoa que eu sou, e tem gente que talvez não goste tanto pelo mesmo motivo, entendeu? Então, tá tudo bem. E sim, obrigada, tá, pelo elogio, falando que eu sou uma guerreira. Sou sim, mas não quero mais ser guerreira. Eu sempre brinco, eu falo que eu quero ser herdeira, não guerreira. Quero ser princesa, porque, assim, eu já trabalhei muito, muito mesmo, assim, de ficar horas e horas, de ter 2 horas apenas de sono por dia, também 4 horas. Mas agora eu quero ter uma vida tranquila, de paz. É uma vida próspera, não só de dinheiro, mas de paz, de saúde, de tranquilidade. O outro comentário agora é da Maria de Edna. Gente, a minha mãe, ela botou adorei o seu canal e um coraçãozinho. Ai, gente, que fofa, né? Então é isso, gente. A outra é a Jéssica. Tenho insegurança para abrir o meu canal. A ansiedade do desconhecido. Então, quero falar um pouquinho desse comentário que me chamou a atenção. A gente tem medo realmente do novo, né? Até a gente conhecer. Vou dar um exemplo, igual quando eu comecei a dirigir a minha moto. Eu tinha muito medo. Eu me tremia, eu sentia que toda hora eu ia bater essa moto, toda hora alguém ia me bater. Sabe quando tu vai com aquele pressentimento ruim? Só que não era pressentimento, era um medo mesmo me travando. Para mim, eu podia até andar na reta, mas quando era para estacionar ou então entrar dentro da minha casa aqui, porque onde eu moro tem um espaço, né, para estacionar a moto, e eu tinha medo, eu imaginava eu batendo a moto na parede, eu imaginava, sabe? E eu comecei a fazer o Ho'oponopono mágico para o medo, sabe? E eu falava, eu sou segura de si, eu sei andar na minha moto, eu sei conduzir a minha moto com segurança. E quando batia esse medo na moto, eu dirigindo, eu começava a falar. Hoje em dia, para mim, assim, ó, virou automático. Porque eu venci o medo. Eu venci aquele, sabe, aquele medo do novo. Mas a gente não sabe como é que vai ser se a gente não tentar, né? Então, eu criei coragem para abrir o canal, porque, igual eu falei, né, anteriormente, vai ter gente que vai gostar de mim pelo que eu tô falando, pelo que eu acho, pelas minhas opiniões, e vai ter gente que não vai gostar, mas tá tudo bem, temos público para tudo nesse mundo, né? Então, basta a gente dar o primeiro passo, a gente sempre tem que dar o primeiro passo. Com medo ou não, a gente tem que dar. É a mesma coisa, né? Igual meu marido tá com medo de fazer entrega sozinho, ele não faz entrega sozinho. Eu faço, né? E às vezes, quando ele tá em casa, ele vai comigo dirigindo. E eu falei para ele: é normal, a gente sente um pouco de vergonha, a gente sente um pouco de segurança, porque é algo novo. Mas a partir do momento que você toma a sua atitude e vai, parece que aquele monstro que era gigante se torna assim, ó, num gatinho. Não sei se está dando para ver, gente, porque eu botei hoje a câmera ao contrário, porque me falaram que a câmera de trás é melhor. Eu estava gravando de frente, né? Só que eu não estou conseguindo ver se está aparecendo, né, tudo. Fiz uma maquiagemzinha só para vocês, tá? Aqui. Então é isso, gente.
abre o seu canal, não tem medo que os outros vão pensar. Porque assim, ó, a minha mãe, ela tá ali, ela comentou, porque tem muita gente que acha que os conhecidos vão lá, sabe? Mas o YouTube é muito difícil um conhecido seu achar você no YouTube. Só se realmente você pedir para seguir. Igual, né? Eu fui lá e falei para minha mãe me seguir. Então é isso, gente, sabe? Vai sem medo. O outro comentário aqui tá falando sobre eu acredito muito na lei da atração. Eu sou suspeita a falar, né? Eu acredito muito mesmo na lei da atração, gente. Eu tô aprendendo a lidar, eu tô aprendendo a desenvolver mais, né? Porque não é da noite pro dia que você aprende a acreditar, não é da noite pro dia que você aprende a co-criar o seu futuro. Você vai fazendo devagar, sabe? Dando os passos um após o outro. Primeiro você começa com pequenas coisas, depois você vai imaginando coisas grandes. E eu sou muito suspeita realmente. Eu co-criei a minha vida, vivendo essa vida que eu quero. Eu até brinco que eu falo que eu quero ser esposa troféu, né? Mas eu quero estar trabalhando, sim. Eu quero estar podendo contribuir com a minha família. Só que eu também quero ter um momento, sabe, de lazer com a minha família, com as minhas filhas. Eu quero ter um momento que eu possa estar cuidando de mim. Eu quero ter um momento que eu possa estar, sabe, fazendo uma comida que eu gosto de fazer, uma alimentação saudável, gente. Não é, sabe, qualquer coisa, porque eu tô atrasada, porque eu tô trabalhando, comendo qualquer coisa. Gente, eu não consegui achar o outro comentário que dizia assim, eu lembro, tá? Porque eu li. A moça, ela falava que ela não acha que é uma questão da pessoa ir se adaptando, sabe? Em questão à lei da atração. Só que para mim é muito. Porque assim, ó, a gente não nasce acreditando nas coisas. Igual, eu não sabia como é que funcionava a cocriação, eu não sabia como era que a gente fazia, cocriava nosso próprio futuro, né? Sobre a lei da atração, eu não entendia nada, gente. Então, com o tempo eu fui entendendo, com o tempo eu fui buscando informações. E assim, eu falo, a lei da atração ela é basicamente fé. Sabe? Fingir ser até acontecer. Fingir que você é até acontecer. Então, a lei da atração é basicamente nisso. Além dos comentários, gente, eu queria trazer para vocês o que aconteceu nessa semana, né? Que foram, assim, como eu tinha falado, foi uma semana complicada, semana passada, por conta que a minha moto tinha quebrado, né? E eu dependo dessa moto, porque eu trabalho como entregadora. E daí, ela foi ficar consertada na quarta-feira, gente. Pensa, a quarta. Aí eu comecei a minha semana praticamente na quinta-feira. Quando foi na quinta, eu continuei fazendo as minhas práticas, meu Ho'oponopono mágico, fiz Ho'oponopono mágico pro dinheiro, fiz uma carta, tá? Para prosperidade, inclusive eu vou ler para vocês depois. E assim, gente, quando eu me acordei na sexta-feira, uma amiga minha tava ligando para mim, aliás, não, quinta, gente, minto. Quinta-feira, ela me ligou querendo que eu fosse para lá. Aí eu peguei e fazer diária, gente, tá? Eu tô confundindo tudo aqui vocês, né? Tá, eu faço diária em supermercado, quando precisa. Eu faço tudo, tá? E daí eu peguei e daí ela pegou, me pediu para mim fazer num supermercado, na padaria, para trabalhar dentro de uma padaria no supermercado. Aí, quando foi, depois, ela me ligou de novo, falando que ia precisar de mim numa reposição em outro supermercado. Aí, gente, eu fiquei. Foi assim, ó, sexta, sábado e domingo, sendo que eu no domingo eu fiz 2 diárias, fiz uma de manhã e uma à tarde, eu trabalhando. Então, eu vou contar para vocês quanto que eu fiz, né? Eu fiz R$ 24 no iFood, porque eu não consegui trabalhar muito no iFood essa semana. Na Tom, que é outro aplicativo de entrega, eu fiz R$ 27. Gente, desculpa, porque às vezes eu esqueço. Assim, para mim parece que vocês já são meus amigos, vocês já sabem da minha vida. Eu esqueço de contar detalhes, né? Aí eu peguei e fiz uma diária em um supermercado, R$ 90, como repositora. Daí eu peguei, no outro dia eu fui trabalhar em outro supermercado como atendente de padaria. Essa semana foi assim, ó, bem louco, tá? Ganhei R$ 100, 6 horas trabalhada.
Aí no outro dia, gente, que foi no domingo de manhã, eu fui trabalhar como auxiliar de padeiro, tá? Gente, eu trabalho de tudo um pouco, né? Ganhei R$ 100 também por 6 horas. Aí à noite eu fui trabalhar numa lanchonete, né, de açaí, e ganhei R$ 100 também. Trabalhei das 4 da tarde até as 11 da noite. Aí quando foi. Ah, eu acho que é isso, gente. Aí ontem, né, eu fui também, mas de ontem não conta, porque é essa semana passada só, até domingo. Ontem eu fui como auxiliar de cozinha. E um supermercado também. Porque em supermercado, né, pelo menos aqui na minha cidade, eles têm cozinha, porque daí eles vendem comida pronta e tem que fazer a comida também dos funcionários, né? Então, eles geralmente têm comida pronta. Ah, e o outro, gente, eu não sei porque eu não tô vendo mais o outro, um comentário que agora que eu lembrei, que eu até notei aqui, ó, porque a pessoa fala da minha iluminação, que eu tenho uma iluminação boa. Só que a minha iluminação, gente, é aqui, ó, basicamente eu estou na janela do meu quarto, e é isso, eu tô na janela do meu quarto. Então, eu acho assim, ó, que pra mim, o melhor horário é de manhã, porque meu marido tá pro trabalho, as minhas filhas estão para a escola, então só tá eu, tá tudo silencioso, eu posso me concentrar, fazer o vídeo, e daí é isso, gente. Mas a minha iluminação é basicamente a janela, é a luz do dia. Então, o melhor horário para quem não tem, né, ring light, coisa arada, quer fazer uma iluminação boa, faz na janela. Faz sabe? Aproveita a luz do dia, que esse é o melhor horário. Então, gente, hoje também, falando um pouco mais, né, sobre as minhas práticas que eu faço, né, hoje eu acordei, né, de manhã, fui pra academia, tá, porque eu treino, gente, eu cuido do meu corpo também, né, a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque isso não é só sobre aparência. Eu falo assim, a aparência, ela vem como consequência, mas isso é sobre saúde, é sobre se amar, é sobre se cuidar. Desde quando comecei a fazer academia, eu sempre me sinto assim mais, sabe, exposta, mais animada. Então, é uma coisa que me faz realmente bem. Fui pra academia, voltei, comi, tomei banho, já lavei meu cabelo, tá? Eu até passei um secador para ele ficar bem bonitinho para aparecer para vocês. Fiz um banho hoje de limpeza para trazer prosperidade para a minha vida, com sal grosso e alecrim, para trazer prosperidade. Só que assim, ó, tudo eu faço na intenção. Então eu já apresentei aquele banho e orei assim, né, que com aquele banho fosse me lavar, fosse sair tudo que atrasa a minha prosperidade, tudo que faz com que demore mais a prosperidade chegar à minha vida. Porque eu tô na intenção, gente, de construir uma vida próspera e sem precisar acreditar que eu tenho que trabalhar, me matando, né? Não trabalhar, né? Porque a gente tem que trabalhar. Mas eu digo assim, sem precisar estar me matando, porque para muita gente, às vezes, para conseguir um salário mais ou menos, né, tem que trabalhar por horas e horas e horas e horas. E não tem um momento de qualidade com a sua família, não tem um momento de qualidade com você, não tem o seu autocuidado, não consegue se alimentar direito, come qualquer coisa, come uma coisa rápida, porque realmente não tem tempo, né? Então, para mim, prosperidade não é só sobre dinheiro, é ter uma qualidade de vida, é poder cuidar de mim, é poder fazer o meu alimento, sabe? Porque eu dou muito valor a isso. Porque assim, ó, tem gente que acha, isso é bobeira, fazer dieta, coisa arada. Eu nem falo por fazer uma dieta, né? De, eu vou restringir tudo na minha vida, não. Eu falo para você cuidar de você, fazer trocas inteligentes, sabe? Deixa um pouco, diminui o doce, diminui a gordura, troca o doce por uma fruta. Eu sei que muita gente fala que não é a mesma coisa que um chocolate, mas assim, sabe? Vê se você merece isso realmente. Você merece se satisfazer agora e ficar frustrada para o resto da sua vida? Ou você merece viver uma vida melhor, alimentar o seu corpo com uma coisa saudável e ser feliz, né? Porque às vezes
Quando você se olha e se sente frustrada porque você comeu algo, é muito triste, gente. Sabe, a gente não conseguir se controlar, sabe? E ver que a gente está perdendo para a comida. E quando a gente consegue entender que a prioridade somos nós, somos ser feliz, porque quando eu tô bem comigo mesmo, o meu corpo tá bem como eu quero, eu fico muito feliz, minha autoestima vai lá em cima. Então, vamos construir isso, vamos construir uma sociedade de mulheres mais felizes consigo mesmo, com seu corpo, com seu rosto. A gente tem que ter um autocuidado com o nosso rosto, a gente tem que ter um autocuidado com o nosso cabelo, sabe? Eu sempre falo para minha filha, bebe água. Gente, água é vida. Não dizem que o nosso corpo, não sei se vou falar o certo aqui, não dizem que 90% é água? Então, tudo é água, né, praticamente. Então, para o nosso corpo funcionar certinho, para os órgãos funcionar certo, precisa beber água. Eu vejo quando eu estou bebendo muita água, gente, meu rosto começa a ficar mais liso, mais limpo, sabe? A minha pele começa a ficar diferente quando eu estou me hidratando certinho. Agora, se eu esqueço, gente, já era. Eu começo a desandar tudo, né? Então, eu não esqueço. E, gente, vim trazer uma dica aqui, né? Um bônus extra. Que eu tô usando, gente, esse sérum facial, que foi a Lash Design que faz os nossos cílios, né? Eu não tô, gente, com cílios porque eu tava sem, realmente. Eu quero colocar só em dezembro, mas a minha filha faz com ela. Mas ela já era minha Lash Design há um tempo. E ela tava vendendo esse sérum, gente, aqui, ó. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Eu acho que dá, né? Ele é muito bom, gente. Eu comecei a usar ele faz uma semana. Eu tô sentindo uma diferença enorme no meu rosto. Isso aqui não é, como é que fala, propaganda, não, tá? Ninguém tá me pagando pra isso, mas eu vou trazer uma dica de amiga, né? Não custa nada. Então, eu e meu marido, a gente tá passando todos os dias, porque ele tem um problema, ele teve por um tempo problema de espinha, né? E ele ficou com muitas manchas no rosto. E a gente se ajuda, né? Todo dia a gente lembra de fazer o nosso autocuidado, né? No nosso rosto. E é esses meus dois produtinhos. Agora, antes só era esse, né? Da Nivea. Agora tá sendo esse. Eu passo ele primeiro e depois passo esse. As manchas, eu tava com muita mancha de espinha por aqui, gente. Aqui no queixo e aqui, ó. Por um tempo deu muita espinha, não sei o porquê. E ele tá limpando, eu tô notando que tá clareando as manchas, assim. E a minha pele tá mais macia, sabe? Então, fica aí a dica de amiga pra vocês, gente. Eu já falei de todo um pouco, né? Então é isso, gente. Basicamente é isso. Se vocês gostaram do meu vídeo, comenta aqui bastante o que vocês acham. Eu sou uma pessoa, gente, que está construindo, co-criando o meu futuro. Quero mostrar para vocês aqui, ó, tudo o que vai acontecendo durante a semana, como eu estou co-criando. E eu esqueci de ler a minha carta para vocês. Eu lembrei agora, gente. Vou ler. Essa carta eu queria ler por 90 dias, só que teve um dia que eu não li, que foi ontem, gente, porque eu tava tão cansada e eu quero voltar tudo de novo, porque eu vou fazer por 90 dias. E eu escrevi assim, gente. Eu agradeço pela prosperidade que flui na minha vida, de forma abundante e constante. O dinheiro chega para mim de vários lugares, de forma esperada e inesperada, com facilidade e alegria. Eu amo o meu trabalho e recebo 50 mil reais por mês, tá? Eu tô cocriando, gente. Eu tenho clientes, seguidores, inscritos, prósperos e fiéis, que me valorizam, que me respeitam. Eu viajo para lugares incríveis. Eu desfruto momentos maravilhosos. Eu tenho tempo para minha família. Eu vivo experiências ricas. Eu compro belas roupas. Eu compro perfumes gostosos, acessórios para mim. Eu cuido da minha saúde. É muito importante, tá, gente? Eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha aparência. Eu sempre tenho mais do que eu preciso. A prosperidade abundante
é cheia de oportunidades incríveis. Gratidão, Deus, por me mostrar que a riqueza é natural e ilimitada. Se você quiser fazer, né, copiar essa carta aqui, eu me baseei também na Beth Russo, ela falou para ler por 90 dias. E é basicamente isso, gente. A gente co-criar é a gente mudar os nossos pensamentos, né? Tirar todos os pensamentos ruins, todos os pensamentos medíocres, que às vezes a gente acha que tudo é tão difícil, tudo é impossível, para nós não dá. Não, a gente pode tudo. Nós somos filhos de Deus, né? Vou falar igual a Beth Russo aqui, ela fala: somos filhos de Deus, então nós somos deusinhos e deusinhas, né? Então, eu sou filha de Deus. Deus é o dono do ouro e da prata, gente. Então, eu sei que eu tenho direito disso. Então é isso, gente. Se inscreve no meu canal, deixa aquele like, compartilha.